Bora devorar? Ele é o Will. Ela é a K. E E nós nós somos os devoradores devoradores de de mídia. E aí, será que alguém adivinhou? Ai, gente, é tão fofinho. Ah, do Tomô. Eu O tô pessoal da nossa idade, todo mundo... Os Parmalatizinhos, gente. Lembra deles? Então, Eu sei que a galera mais nova não vai a gente pescar tá falando muito. de... Sweet Tooth. Do Gus. Oh, meu Deus. É um Dos alce. híbridos. É uma série da Netflix. Isso, baseada no HQ, DC. Exatamente. Da DC, né? Que ela foi lançada agora em junho, então ela é mais recente. Bem atual. Mas a história em quadrinhos já é antiga. Exato. Já. Deve ter uns 40 quadrinhos que falam da mesma coisa. Isso. E eles falam do flagelo. Em alguns lugares tá escrito grande esfacelamento. Isso, é uma... É o pós-apocalíptico, depois de um vírus que disseminou boa parte da população. É. E a gente não sabe, né? Eles não sabem se por isso ou não. Nasceram os híbridos. Isso, aí a população fica com medo desses novos seres vivos, porque Sim. eles não sabem se foram eles que causaram o vírus, não sabem se eles vieram depois, e aí todo mundo teme, todo mundo se esconde, o preconceito é enorme. Exatamente. E assim, quando a gente fala híbrido, a gente tá falando de um ser humano que não é completamente humano. Ele é um pedaço animal Isso. e um pedaço gente, assim. Então Isso. tem a menina que tem o narizinho de porco, Com a orelhinha. com a orelhinha, tem o menino que é o primeiro Gus, né? Que é o principal da história. Ele tem Ele é um galhos do alce. do alce. Só que assim, quando ele nasce, é um bebezinho que tem 2 chifrinhos assim, em formato de coraçãozinho. Fofo demais. É muito lindo de ver, assim. Não, é uma série muito bonita. E detalhe, eles ainda têm algumas coisas, atitudes dos animais mesmo. Por exemplo, velocidade Sim. do Gus é Aí muito ele fica grande. mexendo a orelhinha Ele mexe a sozinho orelha. assim, ele mexe o narizinho. O olfato dele é muito, Exato, muito apurado. Sim, sim. Então a gente tem alguns personagens principais nessa série. E durante a trajetória do Gus, ele vai conhecendo muitas pessoas que são os personagens Sim. mais... não principais? Personagens... Coadjuvantes ali, né? Isso, essa palavra, coadjuvante. E aí, assim, a gente não vai falar de todos eles, porque são muitas pessoas. A gente deixa pra vocês assistirem a série, porque assim, a família vai amar. Quem gosta de bicho de pelúcia desde a infância vai achar maravilhosa, muito porque bonito. são muito bonitinhos. E fora o quadro, né? A floresta, as Sim, coisas. o colorido é muito bonito, Sim. é bem... Eles são como infanto-juvenil, porque fala do pós-apocalíptico e tudo, mas é muito pra criança assistir também, né? Pelo colorido, pelos bichinhos. E começa assim, a série começa com cenas da pandemia, é uma pandemia mesmo, inclusive até lembra um pouco os nossos dias atuais, infelizmente. Então, assim, muita desconfiança, muito medo, muita gente morrendo, muita tristeza, assim, no começo. E aí, mostra já o pai do Gus chegando na floresta com ele. Esse é o início do primeiro episódio. Isso. E aí... E ele bebezinho, né? Ele bebezinho, ele assim, naquela cadeirinha ainda, né? Isso, aí o pai dele... Constrói uma... ele constrói a vida dele com o Gus. A gente acha que mais ou menos o quê? Ele deve ter uns 10 anos. 9, 10 anos? 10 anos, por aí. Então, nesse período todo, ele nunca saiu daquele pedaço com o pai dele. Ele nunca viu um outro O pai ser humano. dele sempre fala que é muito perigoso, que não pode sair da cerca, e ele sempre obedeceu o pai. Então, assim, eles sabem, eles plantam, eles colhem, eles fazem tudo dentro daquele pedacinho de terra. O máximo que acontece assim, às vezes o pai sai pra ir na cidade pegar alguma coisa porque, né, precisa. Não mostra essa cena, mas subentende-se que sim, porque tem muitas coisas ali que são mais modernas, então ele não ia conseguir desenvolver aquilo. Né? Isso. Ele não ia conseguir desenvolver aquilo ali. Mas, de resto, assim, é bem local mesmo, assim, as cenas, né? Isso, esse primeiro momento E o pai, você vê que coloca muito medo nele. Muito medo. Pela super proteção do pai, ele incute muito medo no filho. Porque se você vai sair, vai acontecer isso, porque eles não sei o quê, porque eles não estão acostumados com pessoas iguais a você, porque eles não tratam bem. Aí depois da cerca tem é muito perigo. Não. Ele tem até um mantra, né? Se eu ver um ser humano, eu corro. Se eu fizer não sei o quê, eu me escondo. Exatamente. Ele vai repetindo isso quando ele tá sozinho na floresta. Ele cresce ouvindo isso e com esse medo todo. E aí, num determinado momento, isso não é spoiler, porque acontece acho que no primeiro episódio, o pai acaba morrendo e ele se vê sozinho, porque ele só tinha o pai, ele só conhecia o pai na vida dele. E ele tem fotos da mãe. Então, ele acaba
ficando algum tempo ainda sozinho, fazendo as coisas que o pai fazia. Só que aí ele põe na cabeça dele que ele precisa ir atrás da mãe. Porque ele não vai ficar sozinho ali, ele é uma criança, querendo ou não. De 10 anos ele só. quer a mãe. Então ele acaba indo até a cerca, aí ele vê uns caçadores, aí ele vai até a cerca de novo, o caçador entra na cerca. Cada hora ele vai avançando um pouquinho. Exato. Até o momento que ele tá sozinho na floresta e ele é cercado por caçadores. Aí quem ajuda ele é o Japper, né? É o Japper já. Que é um ex-caçador. É um homenzarrão também, assim, enorme, né? É verdade. Enorme, 4x4. Ele lembra muito aquele A Espera de Milagre. Que a gente tava falando. Exatamente. E aí ele tá quase pego por esses outros caçadores, o Japper chega ajuda e espanta os outros, né? Acho que ele até mata uns dois, né? Eu não sei se ele mata. Eu não lembro se ele morre, se eles morrem também. Sei que pega ele, enquanto o Japper tá lutando, ele corre pra casa de novo. Só que o Japper vai atrás, ele se esconde no esconderijo que ele tem dentro da casa. O Japper entra na casa e vê as coisas dele ali. E aí começa a fazer um monte de pergunta do pai, da vida dele. Aí eles vão conversando. Eu sei que o menino resolve que o Japper vai levar ele pra fora da cerca. Exatamente. E aí ele fala que ele não quer, porque o Japper já tem uma história com híbrido, que ele não é muito... Ele era caçador de híbrido, né? Então, mas ele teve um filho híbrido e ele não aceitou. Exatamente. Então ele já tem duas histórias, spoiler. né? Acontece, gente, é spoiler. Vocês vão ver, vocês vão entender como é que aconteceu então, a história. Então, assim, ele já tem esses dois problemas com os híbridos, na verdade. Ele teve um filho que ele não aceitou, rejeitou, ele não sabe onde o filho tá, ele não sabe se a mulher tá bem, ele não sabe nada. E ele tem esse negócio que ele virou um caçador de híbrido. Então, é muito complicado pra ele ter um ali do lado dele, porque faz lembrar tanto do filho quanto desse negócio. Então, ele luta, acho que vários episódios contra isso, né? Esse duplo sentimento, assim, né? Exatamente. E aí, ele vai embora. Quando ele tá lá longe, o Gus vem gritando atrás. Aí ele para, né, espera o menino, aí mostra os dois caminhando, e fala assim, mas você vai pra onde? Eu vou pra tal lugar que minha mãe tá lá, você vai me levar lá. Isso. Ele decide pra onde o Japper tem que levar ele. Porque ele, assim, ele é uma criança muito pura, ele é uma criança muito inocente, porque ele não sabe nada de ninguém. O Japper é o primeiro humano que ele vê sem seu pai, desde que ele nasceu. Sim. Então, assim, é muito complicada essa relação, porque é tudo muito novo. A árvore muito grande é nova, comida que ele vai conhecendo no caminho é novo. Então tudo é novo pra ele. Os carros que ele vai vendo, as coisas, tudo né? Porque ele volta pra cidade. Exatamente. Então, ele fala que ele vai pra encontrar a mãe. O Japper fala que ele só leva até o santuário. Exatamente. E aí eles entram nessa briguinha que eles vão ter. Decide que vai colocar ele num trem, vou te colocar num trem e você vai, né? Vai sozinho. Se livra. Só que aí, junto com essa história, tem as histórias paralelas, porque o Gus não é o único híbrido que tem, né? Então tem ele acha que é, né? Ele acha que é, mas tem outras crianças também. E o engraçado, um detalhe dos híbridos é que assim, nem todos falam, né? Tem muitos, na série apareceu 3 que falam, né? Que é ele, a menina que é porquinha, e... Tem mais um, tem? Ou só os 2? Não, o outro que fala, ele não é híbrido, ele é muito mais passarinho do que criança, É verdade, lembra? É verdade. Que é o que é amiguinho da menina, né? Não, mas tem um ratinho também, tem um ratinho que não é híbrido, mas é amigo deles. Nossa, não lembro. Um esquilinho, que é um bonequinho assim, pequenininho. Mas não, eu acho que não é. Ele não chega a ser híbrido. Ele não fala também, Mas chega a ser híbrido? Acho que chega, né? Porque ele convive ali de roupinha. É o amiguinho da menina, né? Ela tem 2 amigas. Então, paralelo à história toda do Gus, você tem a história do médico, né? Isso, que é um indiano. Ele é um médico indiano. Ao meu ver, é virologista, porque ele tá tentando descobrir o porquê do vírus, a cura do vírus, porque a mulher dele tá infectada. Então, ele tenta de todas as maneiras e ele pega uma pesquisa toda de uma outra cientista que passa pra ele. E o que ela acha que é o principal da cura é o híbrido. Então, o que eles fazem? Eles têm uma associação com o governo, com o general Steven, que ele faz a busca dos híbridos, traz o híbrido e eles fazem os testes. Então, assim, não mostra. Então, mas possivelmente eles morrem. Exatamente, possivelmente não, eles morrem. Porque eles dissecam, eles tiram sangue, eles tiram líquido. Mas não mostra, é isso que eu tô falando. Pode assistir não mostra. Não tem violência. Eles só dão a entender, né? Eles só dão a entender. Não tem a violência, assim. E aí, então, tem esse é uma das histórias, né, Sim. Inclusive, esse médico, depois desses 10 anos, né? O Gus já tá grandinho e tal.
mostra ele numa vila, né? Um médico com a esposa já tá infectada, então ela vive à base de remédio. Um dos problemas é o dedinho que treme, ele treme muito rápido. Já o Gus já tá grande, tudo. E ele mora numa vila, assim, né? Onde tem os vizinhos e assim. Isso. Possivelmente nenhum dali tá contaminado. Não. E detalhe, onde o vírus passa, nasce uma flor. Né? É uma flor roxa, né? Isso. Uma flor roxa, assim, bonita a flor. Então, quando tem aquela flor no jardim da pessoa que mora ali, sabe que o vírus esteve ali. Então, morreu alguém da família, algum caso assim. Não, e outra coisa muito interessante é que, assim, eles são muito... o medo é muito grande nessa série por conta do vírus. E essa comunidade... Porque esse médico, né, ele mora numa comunidadezinha, vamos dizer assim. É o pessoal que não tá infectado. É uma rua. E se um se infecta, eles matam. Eles prendem a pessoa e botam fogo na casa. Porque pro vírus não proliferar, entendeu? Então, porque teve uma tudo. onda, teve outra onda. Então, assim... isso é muito parecido com o que a gente tá... Não que ninguém mata ninguém. Até agora, nessa pandemia, eu não vi ninguém queimando casa. Não, mas eu tô falando mais pelo medo mesmo do vírus, né? Sim, é assustador. Eles ensacam a pessoa com aqueles papel filme de comida e eles tacam fogo porque eles não querem que aquele vírus que tava naquela casa passa pras outras. E mesmo sofrendo, eles ficam do lado de fora da casa assistindo a casa pegar fogo. Então, assim, tipo assim, é o seu amigo, que você tava com ele num churrasco um dia antes. Então, assim, é muito chocante essas cenas. Você não vê ninguém queimar, as crianças podem assistir, não tem problema nenhum. Mas você subentende de um começo de uma cena até o final dela, né? Sim, dá pra entender mais ou menos. Eles colocando o plástico e depois ver a casa queimando. Então... Dá pra saber que é isso. E aí a mulher dele tá infectada, né? Só que assim, como ela toma muito remédio pra conter a infecção, ela não tem as características de quem tá infectado. Então o dedo dela não treme, ela não fica com febre o tempo todo. Só que ela tem sempre que estar tomando o remédio pra ela não ter os sintomas. Exatamente. E numa dessas passeios dos vizinhos na casa, ela treme o dedo e os vizinhos vêm. Isso. Aí amarram ela e aí vocês vão ter que assistir pra saber o que acontece. Exato. Aí, paralelo a isso, porque são várias histórias, a gente tem a Aimee, que ela, nessa pandemia toda, nesse caos, né? Ela chega no zoológico, que é o zoológico antigo, e ela ali vira o santuário, que todos eles falam no filme, que ela cuida dos híbridos. Assim, ela planta, ela colhe, ela dá de comer, eles têm ali... a porta é grande, então assim, cada um tem seu habitat, Sim. Né? Então ela tem muitos híbridos lá, tem acho que umas 20, 30 crianças lá que ela toma conta. Como se fosse e filhos mais mesmo. A menininha que ela achou desde pequenininha, que é a porquinha, que o Will falou que ela é maravilhosa. Deixaram essa menina num cesto na porta da casa dela, né? Isso. Depois vocês vão saber quem é essa menina. E aí, e aí o que acontece? Até então, eles se sentem muito seguros. Porque eles estão entre muros muito altos, a Aimee toma conta de tudo. E ela já é aquela... Parece pessoa de guerra, né? Sim, soldado. Sim, soldado. Ela já tem todos os esquemas, se tiver que fazer não sei o quê, pra onde que tem que correr, tem que bater. Subterrâneo, tem tudo. Porque ela sabe da caça por eles, Exatamente. Né? E detalhe, eles vivem nesse zoológico num habitat natural mesmo. Exato. Porque é correlacionado com cada animal. Cada animalzinho. Tem o seu espaço ali específico. Exato. Então, pra eles, é o lugar melhor para estar. Mas será que eles estão seguros lá? Não sei. Porque o que acontece? O general, como eles fazem muitas buscas atrás dos híbridos. E aí tem sempre esse negócio falando do santuário. E na procura pela mãe, o Gus acaba fazendo uma chamada num rádio, não Sim. Ele fala que ele quer ir pro santuário, vem me buscar, ele faz uma chamada e aí me responde. Então ela fala, fica aí, porque o Shepard tá machucado, então ele precisa de ajuda, porque o único adulto que tava com ele na jornada... Tá machucado. Então ele chama a Aimee, porque ele tem um panfletinho do santuário, ela responde, só que não é só ela que escuta. Aí o general escuta também, e aí vira uma coisa que a gente não vai contar. Não vai contar. A gente só tem uma temporada por enquanto. Então tá facinho de ver. Dá pra fazer isso no final de semana você assiste tudo. Exatamente. E é bonitinho, e deixa a gente ansioso pra próxima. Deixa. Porque... A gente fica muito tenso, porque tem essa caça, o vírus que não acaba, o preconceito é muito grande das pessoas com os híbridos.
Então o Gus, pra ficar passando pra lá e pra cá, o Jepper às vezes coloca umas roupas nele. De Halloween. Pra ele estar de alce, mas como se ele não fosse um alce, é só uma fantasia. Mas é bem complicado, você fica Gente, ainda mais que trata de criança. Imagina um adulto de guerra caçando crianças pra matar, né? Pra poder levar pra um estudo. É grotesco, assim, é estúpido. Exatamente. O negócio. Então a gente tem muita esperança do Gus em chegar tanto no santuário quanto chegar pra conhecer a mãe. Será que ele acha a mãe? Será que a mãe é mãe dele? Será que tudo que aconteceu... Será que o pai é o pai? Então. Porque assim, até então eu vi só a mulher do Jepper, grávida, exato, dando à luz a um híbrido. Sim. Todos os outros apareceram na série. A gente não sabe se eles são feitos em laboratório, se não são, se... Tem muita história, porque assim, é uma série que ela tem... Se a gente for contar tudo que a gente sabe, é muito spoiler. Porque a série, ela vai se desenrolando, você vai descobrindo coisas no meio da caminhada do Gus. Então a gente não pode falar. O que a gente pode falar é que é um filme muito bonito. O Jeopardy, ele é aquela pessoa... Ele é um ex-caçador, então ele é bem sisudo. Ele não... É como se fosse não sem sentimento, né? E ele começa meio que a amolecer por conta do Gus. Porque o Gus é um fofo de criança, gente. Vira um filho. Exato, aí ele tem aquele sentido de proteção. Não, eu vou te levar, eu vou com você. Se o menino tá triste, ele fala, poxa, não fica assim, não sei o quê. Então, assim, você vê que ele vai tendo um carinho pelo menino. E aquilo vai, acho que, ajudando ele na cabeça dele. Que hoje ele aceitaria o filho, que ele não sabe onde tá. Então, acho que dá mais culpa, né, Will? Sim. Aliás, ele pensa nisso boa parte dos capítulos, né? Que vai contando a história dele, quando ele conheceu o filho, que ele foi pra ver na sala dos bebês parto. Ali. No parto eles não deixaram ele entrar, deixaram ele entrar. Só viu no da dos neném. Uma cena que marca bastante é quando ele pergunta pra enfermeira se o filho dele era humano. Fala, meu filho é humano? Ela não responde, ela fala, se eu quiser ir ver, ele tá lá. Aí ele chega pra ver, ele vê que não é humano. Aí ele desce o elevador e ali não sabe mais o que aconteceu. É muito triste, né? Porque, assim, eu fico imaginando um pai largando a família porque ele não gostou do filho. Então. Esse assunto a gente não vamos deixar cair o astral, não, gente. A série é bonitinha. Não, ela é um drama, uma fantasia, porque tem todas essas criaturas deliciosas da gente ver, que nos remeteu muito ao Parmalat, por isso a nossa dica. Não é publi, tá? Não é publi. Voltando. É uma série muito legal, dá pra assistir numa sentada, no sofá, com uma pipoquinha, assiste. É leve, é gostoso. Se eu não me engano, eles já falaram que tá renovada pra segunda temporada, mas ainda 2022, não temos uma né? data. Tem uma data já? Acho que 2022 que vai lançar. Não é... Não. Eles estão tudo com aquele negócio, né? Por conta da pandemia, não sabe ainda Atrasou como é que vai... Porque eu acredito que ia sair uma por ano, não dá mais, mas já ia estar gravando. Eles não estão gravando ainda, então a gente não tem... Eu sei que tá renovado pro ano que vem, mas sem data de lançamento. Isso. Então, provavelmente eles vão começar a gravar o ano que vem e vai sair lá pra 2023 essa série aí de novo. Eu espero que as coisas melhorem e que... Acelere tudo, né? Volte tudo ao normal. Então, essa é a nossa dica de hoje. Boa. Comentem. Assistam, quem não assistiu ainda, assista. É muito gostosa de ver. E é bem recente, então... Atualidades. Exatamente. Quantas estrelinhas? Eu dou 10. Eu dou 10. É só olhar pro Gus, a gente dá 10. Vocês estão muito bonzinhos. Gente, inclusive, o spoiler da próxima temporada, quem fez foi o Menininho do Sul, né? Que é muito parecido. É igualzinho. Acho que é Conchal. De Conchal. Eu não sei se a cidade é cidade, né? Eu não lembro também. Eu só vi mas é Conchal. Eu vi a cena assim, mas não é muito parecido. Muito parecido com ele. Muito. E ele é uma criança muito engraçada porque ele gosta muito de doce. Então você dá doce pra ele fica com o olhinho... Né? E o olfato que vai longe. Sente cheiro de tudo aquele moleque. Exatamente. Então tem muitas surpresas, segredos, mistérios que são já desenrolados nessa primeira temporada. Mas ele já deixa um gancho do que vai acontecer na segunda. São desenrolados, mas não são completos. Mostra por que chegou naquilo, mas não tá resolvido. Né? Então mostra a mãe, o que aconteceu pra ele ter ido parar na floresta. Mostra como o pai chegou lá com ele. Começa a mostrar quem é a porquinha. Quem é a porquinha. Quem que é a mãe da porquinha. Vai desenrolando a história. Exatamente. A porquinha tem até irmã, gente. Inclusive, tem uma equipe, né, que cuida. Eles são exatamente caçadores contrários dos que querem matar. Eles caçam pra cuidar. Isso. Pra proteger. E aí eles ficam
como se fosse uma comunidade, um cuida do outro. Exatamente. É tipo, mas eles já são adolescentes, né? Já, não tem muita já. criança, São né? maiorzinhos, Adolescentes. Ó, é muito, muito fofo. Vale a pena. Inscrevam-se no canal. Mandem seus comentários. Ative o sininho. Se você não assistiu, assista. Segue a gente nas redes sociais. Se você já assistiu, assista manda de seu novo. comentário e fala pra gente, vocês mandaram bem na resenha, não, faltou isso, faltou aquilo. Complementem. Isso. Porque é complicado a gente falar de uma coisa que muita gente não assistiu e a gente não quer dar tanto spoiler. Exatamente. Né? Gente, a gente tá no Instagram também. Facebook. TikTok. Twitter. Então, só acompanhar, né? Só sempre tem diquinha ali, uma coisinha ou outra, a gente comenta, é legal, vale a pena. Acho que é isso, né, cara? É. A nossa próxima vítima pensou fora da caixa pra superar o preconceito.